Olá, meus amigos, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje, para falarmos sobre o livro O Amor nos Tempos do Cólera, que foi publicado em 1985 pelo escritor colombiano Gabriel García Márquez e que conta a história de um amor que esperou por mais de 50 anos para ser correspondido. Antes, porém, de continuarmos, eu gostaria de pedir aos colegas que aqueles que não são inscritos ainda, que façam o obséquio de se inscreverem no nosso canal e nos acompanharem aqui no YouTube, que nós agradecemos muito. O Gabriel García Márquez nasceu na Colômbia em 1927, morreu no México em 2014. Jornalista, escritor, viveu na Europa, se destacou pela sua produção literária, teve mais de 40 milhões de livros vendidos, traduzido para mais de 36 idiomas. Ele foi Nobel de Literatura em 1982 pelo conjunto da obra, vários livros famosos, e sua obra mais conhecida é 100 Anos de Solidão. Vou mostrar para vocês aqui, para os colegas, o meu volume do Amor nos Tempos do Cólera, que é um volume em espanhol, que eu comprei na época que eu praticava, há séculos atrás. Está aqui, El Amor en los Tiempos del Cólera. É uma edição de boa qualidade, de capa dura, de 1986, se eu não estiver enganado. Deixa eu só conferir aqui. Isso, 1986, que foi uma edição da editora Arte e Literatura, um livro que eu considero de tamanho médio, que tem nessa diagramação aqui, ele tem mais ou menos em torno de 430 páginas, de uma leitura bastante tranquila, é uma leitura que te envolve muito, característica do autor, a leitura que você faz bastante rápido. Antes de nós entrarmos na trama especificamente, eu apenas gostaria de dizer que no início do nosso canal, nós fizemos um vídeo sobre esse livro, só que à época a edição ficou muito ruim, a qualidade da filmagem muito ruim, de forma que nós resolvemos regravar esse vídeo, tá certo? A história ela é ambientada numa cidade no Caribe, mais ou menos na segunda metade do século XIX, virada para o século XX, e nós temos aí como pano de fundo dois fatos. O primeiro é uma epidemia de cólera, a doença bacteriana que ataca o trato gastrointestinal, e provoca muitas mortes, muito ligada a questões de saneamento básico. Inclusive, nós tivemos aqui uma epidemia de cólera no Brasil nos anos 90, eu tenho lembrança de ser comentado no jornal, na minha infância, início dos anos 90, mas enfim, nós temos outro fato que é uma espécie de guerra civil que ocorre nas regiões, no entorno da cidade, onde os fatos são narrados. Então, essas duas circunstâncias, a epidemia e a guerra, produzem uma série de vítimas que muitas vezes se confundem, Os corpos são abandonados, desovados, principalmente em rios, e às vezes você não sabe se o sujeito foi apagado pela guerra ou se ele foi vítima do cólera. Então, aqui ou ali sempre são mencionadas essas questões na obra. O livro começa, a história começa narrando a aproximação entre dois jovens, o Florentino Ariza e a Firmina Daza. O Florentino ele é um carteiro, trabalhava nos telégrafos e foi entregar uma correspondência na casa dessa família, da família Daza. E lá havia uma jovem, Firmina, adolescente, e essa moça despertou o interesse do rapaz que se apaixonou por ela e passa a enviar cartas para ela, para essa moça. E ele é correspondido, eles tentam manter uma correspondência bem discreta, porque o pai da Firmina não quer que ele se envolva com a gentalha, ele quer um casamento bom para a menina, eles haviam chegado na cidade fazia pouco tempo, e
E o Florentino era um rapaz humilde, né? Empregado aí sem expressão. Mas o fato é que ele é correspondido em princípio, né? Eles mantêm esse relacionamento, né, clandestino. Ela é apoiada por uma tia, né? Que mora na casa também. Mas o fato é que, passado um tempo, ela estudava numa escola de freiras e uma das freiras descobre, né, que ela estava mantendo essa correspondência e denuncia para o pai que despacha a menina para a casa de uma tia bem longe, né? E nisso ela fica afastada alguns anos, digamos assim. Eles não perdem o contato completamente, mantêm a correspondência. E o Florentino idealiza demais esse romance. Ele é um sujeito bastante romântico, né? Com sentimentos bastante exasperados, podemos dizer assim. Então, com expectativas muito altas. E acontece que depois de um certo tempo ela volta, né, e enche ele de entusiasmo. Ela também está relativamente entusiasmada, só que um dia eles se avistam na rua é, e ela perde o interesse de maneira súbita. Simplesmente perde o interesse pelo rapaz, né? E isso aí vai destruí-la emocionalmente, né? Vai ficar inclusive doente em razão dessa rejeição. E nessa mesma data chega na cidade um jovem médico chamado Juvenal Urbino. O Juvenal Urbino, ele é filho de uma família tradicional da cidade e estava para a Europa estudando. Se formou em medicina, retornou para a cidade e foi até a casa dos Daza, porque a Firmina ficara doente. E quando ele a atendeu, né, uma moça bonita, mas muito geniosa, ele também se apaixona por ela, né? E acaba, por várias circunstâncias, né, mas principalmente por questões práticas, ela acaba se casando com o Juvenal. Porque o rapaz, de família tradicional, bem relacionado, né, com uma condição econômica muito boa, é um jovem muito cobiçado na cidade, acaba ganhando a guerra, né, contra o Florentino Arezzo, que era um pé rapado, né? Então, dadas essas circunstâncias, as personagens, os anos vão se passando e as personagens vão seguindo as suas vidas. A Firmina constitui família com o Juvenal, narrada a rotina da casa, questões ligadas ao relacionamento deles, às suas naturezas, né, aos seus caráteres. E da mesma forma com o Florentino. Só que existe um problema por parte do Florentino que ele nunca superou, né, esse abandono, nesse rompimento. Ele continua apaixonado pela Firmina ao longo dos tempos e sempre dava um jeito de saber notícias ou espreitar o caminho que ela passava, né, se informar através de periódicos e coisas desse sentido, muito embora ele tenha uma série de relacionamentos, né? Sempre relacionamentos extraoficiais, namoricos, casos, né, com mulheres de todos os tipos e todas as naturezas e todas as idades, desde mulheres casadas, viúvas, velhas, jovens e até muito jovens, né? Quando ele estava já numa fase avançada da vida, ele tinha uma paquerinha e uma pequena amante bastante jovem, estilo Lolita, digamos assim, né? Mas o fato é que se passa 50 anos, mais de 50 anos, né? Mais de meio século, e ainda o nosso Florentino pensa na Firmina, né? Ele não conseguiu, todo esse tempo não conseguiu aí apagar os sentimentos que o jovem não, né? Que o idoso agora tinha pela dona Firmina. O Juvenal Urbino tinha um papagaio que fugiu e subiu numa árvore. E ele foi subir para apanhar esse pássaro e sofreu uma queda. Sofreu uma queda e morreu. Morreu da queda, né? A Firmina foi em socorro dele e ele faz uma declaração final de amor para ela, né? Para saber que ia morrer, que a amava, sempre a amara, né? E ele acaba morrendo dessa morte estúpida, né? Uma morte que ninguém espera
a morte que pega de surpresa, né? A morte sem sentido. E claro, né, um trauma terrível para Firmina, etc. E ocorre o velório, e passado o velório, o Florentino se aproxima, né, da Firmina e fala que nunca esqueceram e que ainda a ama, né? É claro que, evidentemente, que ela rechaçou o rapaz, né, essa investida, essa declaração, mas é que acaba que depois, de um tempo depois desse velório, né, do enterro e tudo mais, ele consegue restabelecer contato com ela. Eles começam a conversar e ele a convence a fazer uma viagem, né, uma viagem de barco. E durante esse passeio ele a corteja e acaba conseguiu conquistar a senhora Firmina, né? Inclusive eles consumam o amor deles lá durante a viagem, uma cena bastante interessante, como que ela é descrita. Mas enfim, nós demos apenas um resumo em linhas gerais, né, do, da questão da narrativa. E agora fazer algumas considerações. A primeira é que é curioso que os autores sempre utilizam dados autobiográficos nas suas obras, né? Então, Gabriel Garcia Marques usa muito esse recurso, tem muitas memórias do seu avô embutidos, por exemplo, em Cem Anos de Solidão, na Crônica de uma Morte Anunciada. O fato, né, a história que é narrada no livro aconteceu com o conhecido dele, né, uma tragédia. E nesse livro aqui tem uma questão interessante que o pai da Firmina tenta afastá-lo do Florentino. Isso aconteceu com o pai e com a mãe do Garcia Marques, o avô. Colocou ela para viajar, para que ela não se casasse com o pai. Mas acabou que ele, funcionário dos telégrafos, conseguia sempre entrar em contato com ela quando ela chegava na cidade X ou Y. Então, esse livro mostra também como a questão do amor idealizado, que era a natureza do amor que o Florentino sentia pela Firmina. Como eles não chegaram a ter contato, né, pessoal, e viveram uma rotina afetiva, então o sentimento não sofria desgastes, ao passo que o amor entre o Juvenal e a Firmina era marcado por altos e baixos, porque eles conviviam todos os dias, né? Existiam aspectos práticos, né, como todo relacionamento tem. Então eles tinham brigas terríveis, né, ao ponto que quase saírem no tapa, digamos assim. Atritos que duravam semanas, ficavam emburrados e coisas do gênero, como acontece na maioria dos casais, né, que tem momentos muito bons, mas tem também momentos muito ruins. Alguns relacionamentos resistem, outros nem resistem, mas a questão da idealização, ela é perfeita exatamente porque ela existe apenas no plano das ideias, né? E também como a idealização de um amor não impede que você viva outras aventuras, né? Porque talvez pudesse existir uma cobrança. Eu já vi até algumas interpretações cobrando do Florentino uma espécie de fidelidade, né, a esse amor, que ele ficasse casto, digamos assim. Foi acusado de perversão e coisas do gênero porque ele teve amantes, né? E teve casos e coisas do gênero. Ora, veja bem, todas as pessoas precisam de carinho e de afeto, né? E ele não tinha nenhum compromisso formal com a Firmina. Ele foi trocado, inclusive, então ele não pode ser acusado de forma nenhuma, né, de infidelidade ou de perversão, porque ele tentou, de certa forma, se relacionar, né? Aparentemente ele não enganou ninguém nas aventuras que ele teve. É um livro que nós recomendamos muito. O Gabriel Garcia Marques até hoje não decepcionou. Acho que é a quarta ou quinta obra que eu li dele, sempre de uma qualidade excepcional. É um livro muito bom, né? Um livro de tamanho médio, quase grande, mas é um livro que o leitor lê bastante rápido. E nós encerramos nosso vídeo por aqui. Espero que todos tenham gostado. E se tiverem gostado, não deixe de se inscrever no nosso canal e nos acompanharem por aqui.
Então, um grande abraço e até a próxima.